Olá meninos, bom dia para todos. Vou pedir primeiro desculpa a vocês pela demora em postar esse vídeo, mas realmente eu estava com alguns problemas técnicos, né? A minha internet estava bem ruim e alguns problemas em relação ao celular, enfim, essas questões. Mas, enfim, está tudo resolvido e vou falar para vocês, conforme havia combinado, sobre a ordem social. É um capítulo relativamente longo, de forma que eu devo dividir esse capítulo, nesse primeiro momento, em dois vídeos, para que não fique uma aula muito extensa e muito cansativa, um vídeo muito extenso e muito cansativo, tá certo? Então, eu vou começar esse primeiro vídeo, vou dar uma pausa, faço um segundo vídeo para que vocês possam, no momento oportuno, assistir também o segundo vídeo. Vou gravar tudo hoje, postar tudo hoje, mas aí vocês escolhem aí o momento, né? Assiste um vídeo hoje, outro vídeo amanhã, para vocês não ficarem tão cansados, né? Sobre a ordem social. A ordem social é o último capítulo do corpo da nossa Constituição Federal, tá certo? Ele vai tratar sobre uma série de assuntos que o nosso legislador são regras, não, são regras formalmente constitucionais, né? São normas formalmente constitucionais. O que significa isso? Elas possuem status constitucional por estarem previstas na nossa Constituição Federal. Todavia, o conteúdo que elas trazem não necessariamente necessitariam estar na nossa Constituição. Professor, e por que o legislador preferiu fazer isso? O legislador preferiu fazer isso para dar uma garantia maior, para dar uma estabilidade maior, para dar um tratamento melhor a esses assuntos, tá certo? Então vamos falar sobre ordem social. No primeiro momento, nós vamos falar sobre seguridade social. Não se preocupem, lá no nono semestre vocês têm uma disciplina chamada Direito Previdenciário, né? Em que vocês devem aprofundar essa questão da seguridade social. Mas a sede da Seguridade Social, né, da Previdência Social, assim como a sede de todo o conteúdo do nosso ordenamento jurídico, encontra-se, né, na Constituição Federal. O fundamento de todo o conteúdo jurídico encontra-se na Constituição Federal e não é diferente com a questão da Previdência Social. Nós temos da Previdência Social e da Seguridade Social, tá certo? Vamos primeiro trabalhar essa questão da Seguridade Social. A ordem social tem como primado o trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais, tá certo? A Seguridade Social, gente, ela é um conjunto de ações do poder público, de respeito ao conjunto de ações do poder público que tem, e da sociedade, que tem, ela tem objetivo, ela é destinada a resguardar os direitos referentes à saúde, à previdência e à assistência social. Então, quando a gente fala em Seguridade Social, gente, a gente está falando sobre esse tripé. A gente está falando sobre saúde, assistência e previdência social. Todos esses três elementos compõem a chamada Seguridade Social, certo? E quais são? Compete ao poder público organizar a Seguridade Social, né? Compete ao poder público organizar a Seguridade Social. E a Seguridade Social, ela tem os seguintes objetivos, os seguintes princípios. Quando eu falo em princípios, né? Perdoe, os seguintes objetivos. Quando eu falo objetivos, eu digo assim, a Seguridade Social é criada para quê? Né? Qual é o objetivo da Seguridade Social? Quais são os objetivos da Seguridade Social? Primeiro, ela tem por objetivo criar uma universalidade de cobertura e do atendimento. O que seria essa universalidade de cobertura e atendimento? A Seguridade Social, ela tem que prestar a todas as pessoas que dela necessitem, tá certo? Ela tem que estar disponível a todos. Isso significa universalidade, né? Então, todo cidadão brasileiro, todo brasileiro e estrangeiro que aqui esteja, ele tem direito à Seguridade Social. Claro que eu lembrei que eu falei para vocês que Seguridade Social envolve saúde, assistência e previdência social. E aí, professora, estrangeiro tem direito, tal. Bom, a gente vai ver isso aqui, tá certo? Mas saúde, garanto para vocês que a saúde ela é um direito de todos os cidadãos, tá certo? Então, a saúde é a mais universal das nossas coberturas, tá? Então, universalidade das coberturas,
da cobertura e do atendimento, né? Universalidade de cobertura e atendimento. O que seria essa universalidade de cobertura? Universalidade de cobertura, gente, é tentar abarcar a maior quantidade possível de necessidades da população, né? A maior quantidade possível de necessidades da população. Isso é universalidade de cobertura. E universalidade de atendimento é atender a maior quantidade possível de pessoas, né? Então, tem esses objetivos. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Hoje a gente não tem mais distinção entre a forma que eu vou atender a população urbana com a forma que eu vou atender a população rural. Quando nós temos esse objetivo aqui, está falando basicamente e muito direcionadamente a questão da aposentadoria, parte da previdência social, porque havia distinção, né? Existiam algumas distinções entre a aposentadoria do trabalhador urbano e a aposentadoria do trabalhador rural. E hoje a nossa Constituição ela veda essa distinção em termos de benefícios e serviços prestados à população urbana e rural que devem ser equivalentes. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Gente, observe, apesar de buscar-se abranger a maior quantidade possível de situações, a gente sabe que não existe recurso para tudo. Então, existe seleciona-se, né? Seleciona-se quais são os serviços que serão prestados. Por quê? Porque não dá para dar dinheiro para todo mundo, não dá para atender todo mundo de toda forma, né? Então nós temos uma seletividade, seleciona-se fatos da vida, seleciona-se situações em que a previdência, em que a Seguridade Social ela vai suprir, tá certo? Não é previdência, a Seguridade Social ela vai suprir. Então, exatamente pela impossibilidade de se atender a todas as situações. Porém, busca-se atender a maior quantidade de situações de fato da vida possível, tá? Quando a gente falar sobre cada um deles, vocês vão entender especificamente sobre o que eu estou falando. Irredutibilidade dos valores dos benefícios, né? Uma vez concedido o benefício, ele não pode ter o seu valor reduzido, né? Uma vez concedido o benefício, seja um seguro-desemprego, seja uma licença maternidade, né, seja um auxílio em razão de doença, um auxílio em razão de acidente, esse benefício ele não pode ser reduzido. Equidade na forma de participação no custeio. O que é essa equidade? Quem é que custeia a Seguridade Social? Para vocês terem ideia, quem se custeia a Seguridade Social é o Estado, as empresas e os trabalhadores. Então, esses três, todo mundo concorre para o custeio da Seguridade Social. O Estado, as empresas, os empregadores e os empregados, tá certo? E todas as pessoas, e os autônomos, professora, também o autônomo vai contribuir para a Seguridade Social, tá certo? Então todas as pessoas, elas contribuem para a Seguridade Social e há uma equidade de acordo com a capacidade de cada um de contribuir, né? Então a minha contribuição enquanto empregada não é a mesma contribuição do meu empregador, uma vez que ele tem uma capacidade de contribuir bem maior. E uma diversidade na base do financiamento, né? Uma diversidade na base do financiamento, identificando-se em rúbricas contábeis específicas da área as despesas vinculadas a ações de saúde e previdência assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social. E um outro objetivo é o caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite, com a participação dos trabalhadores, empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Então a gente tem um caráter democrático e uma descentralização da administração relacionada à Seguridade Social. Conforme eu disse, a Seguridade Social ela é financiada por toda a sociedade, tá certo? Tanto de forma direta ou indireta, tá certo? Recursos provenientes da União, dos Estados e Federais dos municípios, ou seja, o poder público financiando a Seguridade Social. O empregador, ele também contribui para a Seguridade Social. E sobre o quê? Sobre a folha de salários. Então, existe uma parte do valor relacionado à folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos e creditados, em que parte desse valor que ele contribui
é calculada em cima da folha de salários. O empregador também contribui para a Seguridade Social sobre a receita ou faturamento, e o empregador também contribui para a Seguridade Social sobre o lucro. Então, o empregador, ele tem três formas, né? Ele contribui para a Seguridade Social com base nesses três elementos: folha de pagamento, lucro e receita ou faturamento, tá certo? E o empregado, né? Os trabalhadores e demais segurados da Previdência Social, eles também contribuem para a Seguridade Social, né? E isso é calculado em cima, claro, da sua renda. Agora, é possível, gente, é calculado em cima da renda e existem alíquotas diferentes, né? Existem alíquotas diferentes de acordo com a renda de cada cidadão. Então, assim, 10% de quem ganha um salário mínimo tem um impacto para ele muito grande, né? Para quem ganha um salário mínimo, 10% é um valor muito alto. E o impacto para ele, em termos de manutenção, é muito alto também. 10% em cima de quem é um juiz é uma alíquota alta, mas o impacto na vida dele não é tão alto quanto é o impacto de um trabalhador que ganha um salário mínimo, tá certo? Então, assim, é possível adotar alíquotas diferenciadas em relação ao trabalhador. Também calcula-se, também a Seguridade, ela também Seguridade Social, ela também é financiada sobre receita de concursos de prognósticos, né? Concurso de prognóstico, gente, Mega Sena, tá certo? Isso é concursos prognósticos. Parte quando a gente compra aquele bilhetinho da Mega Sena, quina, lotérica, etc., parte também vai para a Seguridade Social. E do importador, o importador ou de bens ou serviços do exterior, ou quem a lei a ele equiparar, o importador também, ele paga a Seguridade Social, ele paga tributos, paga contribuições que vão financiar a Seguridade Social, né? Essas partes aqui que eu estou fazendo análise da Constituição, né, diz respeito à questão de alíquotas, né, diz respeito a valores. Questões importantes. Primeiro, pessoa jurídica com débito com a Seguridade Social não consegue contratar com o poder público. A Constituição veda. Se a pessoa ela tá em débito com a Seguridade Social, se ela não recolhe o FGTS, se ela não recolhe a contribuição social sobre seja a folha de pagamento dele, seja do empregado, o que é muito comum acontecer é o empregador recolhe do empregado e não repassa para a Previdência Social, nem a parte dele, nem a parte do empregado, né? Isso é muito comum. E o pior é que quem muito faz isso são as prefeituras. Acreditem, são as prefeituras, são as que mais devem a Previdência Social, né? A Seguridade Social. Então, caso o empregador, a empresa privada, a pessoa jurídica, ela não pague a Seguridade Social, ela fica impedida de participar de licitação, de contratar com o serviço público, tá bom? Como eu disse para vocês que a Seguridade Social, ela envolve a saúde, a assistência e a previdência, todo o orçamento relacionado à Seguridade Social, ele é feito em conjunto com os órgãos da previdência, da assistência e da saúde. São isentos do pagamento de contribuições de Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas na lei. Então, existem pessoas que são isentas do pagamento da Seguridade Social, tá certo? Também aquelas pessoas que são autônomas, principalmente aquelas que são parceiros, meeiros, arrendatários rurais, pescador artesanal, né, que realizam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados, eles podem também contribuir para a Previdência Social, contribuir para a Seguridade Social, porém eles terão uma alíquota diferenciada, tá certo? As contribuições vai variar, né?
pode variar tanto em termos de alíquota e, no caso dos empregadores, de acordo com a atividade econômica que eles exercem. Tá? Aquelas atividades econômicas ditas essenciais, normalmente pagam alíquota menor. Né? Aquelas atividades econômicas que não são essenciais, normalmente elas pagam uma alíquota maior. E a base de cálculo também pode ser diferenciada. Né? São vedados a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 meses e, na forma da lei complementar, a remissão e a anistia das contribuições sociais de que tratam aquela parte da linha A. O que diz respeito a isso aqui? Olha, se o empregador ele quer regularizar a sua situação com a Seguridade Social, ele pode até parcelar o seu débito, tá certo? Mas esse parcelamento não pode ser superior a 60 meses, tá? Não pode ser superior a 60 meses e também o poder público não pode dar perdão ao pagamento da Seguridade Social, né? Não pode fornecer o perdão do pagamento dessas contribuições, tá? Porque a Constituição veda o perdão do poder público acerca dessas contribuições. Nós vamos falar agora sobre o primeiro parte do tripé da Seguridade Social, que é a saúde, né? Vou falar aqui primeiro em termos gerais, depois a gente trata alguns incisos aqui, alguns artigos da Constituição que falam sobre a saúde. Gente, primeira coisa é que a saúde, todas as pessoas que precisarem da saúde aqui no Brasil, elas terão acesso à saúde, tá certo? A saúde é a mais universal do tripé dentro da Seguridade Social, né? Qualquer pessoa tem o acesso à saúde, não é necessário que se contribua para que tenha acesso à saúde, ou seja, ela é uma parte da Seguridade Social que não é contributiva. Todas as pessoas, contribuam ou não, terão acesso à saúde aqui no Brasil, tá? E é equitativo, né? Tanto a professora Carla terá acesso à saúde, né, financiada pela Seguridade Social, assim como se o Silvio Santos precisar também da saúde pública, ele pode fazer jus à saúde pública, como aquela pessoa que vende bala na sinaleira também, ela tem direito ao acesso à saúde pública aqui no Brasil, né? Aqui nós temos o chamado Sistema Único de Saúde, né, que é o SUS. O SUS ele é o mais amplo, é o que alberga a maior quantidade de cobertura possível. Inclusive no mundo o SUS ele é referência, né? O SUS ele cobre uma série, observe, universalidade de cobertura, né? E atendimento, percebam. O SUS ele cobre uma série de atendimentos, né? Seja desde uma simples consulta até exames mais complexos. Então, há uma universalidade de cobertura, né? E de todos os tipos de doenças, praticamente todos os tipos de doença, o SUS, ele cobre. E universalidade de atendimento, conforme eu disse, professora Carla, a pessoa que vende bala na sinaleira, e o Silvio Santos podem lançar mão e ter acesso à saúde aqui no Brasil. Então, a saúde é um dos primeiros elementos da Seguridade Social. Vamos tratar agora alguns aspectos específicos da saúde. É um direito de todos e um dever de Estado. O acesso ele é universal e igualitário às ações de serviço para sua promoção, proteção e recuperação. Ela é ligada a saúde, ela possui essas três espécies de ações. As ações relacionadas à promoção da saúde, à proteção da saúde e à recuperação. Então a saúde ela tanto se preocupa com aspectos preventivos, exemplo de aspecto preventivo, é quando o SUS ele oferece as vacinas, etc., as campanhas de prevenção, quanto ela também diz respeito à recuperação quando a pessoa já está doente, né? Então ela tem ações também de recuperação para o restabelecimento da saúde das pessoas, né? Cabe ao poder público, né, dispor sobre a regulamentação, a fiscalização e o controle do fornecimento de serviços de saúde, e o serviço de saúde aqui no Brasil tanto pode ser
ofertado diretamente pelo Estado, quanto pode ser ofertado por terceiros na iniciativa privada. E aí, esses terceiros, eles têm a sua atividade regulamentada também pelo poder público. Então, aqui no Brasil, nós temos a saúde pública e nós temos também a saúde privada, ou chamada saúde complementar também, que é também o sistema dos planos de saúde, né? Nós temos as ações e serviços públicos de saúde, eles integram uma rede regionalizada e hierarquizada, né? Então, o serviço de saúde integra essa rede regional e hierarquizada e constitui um sistema único, né? O Sistema Único de Saúde, o SUS. E ele possui algumas diretrizes. Quais são as diretrizes dos programas de saúde aqui no Brasil? Né? Descentralização, ele é descentralizado com direção única em cada esfera de governo. Né? Então, o sistema de saúde ele é descentralizado, o município ele possui o sistema, hoje as UPAs, né? Os governos estaduais eles se preocupam com ramos de mais complexidade, né? E o governo federal ele administra os recursos de uma maneira geral, liberando recursos tanto para os municípios quanto para os estados. Não que também a União também ela possui hospitais públicos gerais. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas e a participação da comunidade, né? Participação da comunidade. Conforme eu disse, o sistema de saúde ele é financiado com os recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Federal e dos municípios, além de outras fontes. E aí, gente, tem uma parte extremamente importante sobre a saúde. A Constituição ela estabelece percentuais mínimos que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios devem aplicar na saúde. E se esses entes da federação não aplicarem esse mínimo estabelecido pela Constituição na área da saúde, esses entes federativos eles são passíveis de intervenção federal. E é exatamente aqui no artigo 198, né, parágrafo 2º, é que vai estabelecer essas porcentagens. No caso da União, 15% sobre a receita líquida do ano do respectivo ano. Os estados e o Distrito Federal também, eles devem vincular parte do produto da arrecadação dos seus tributos, assim como os municípios. Agora, eu tenho uma lei específica dizendo acerca dessas alíquotas, tá certo? Onde é que está isso aí? É uma lei complementar. Uma lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada 5 anos, é que vai estabelecer os percentuais, né, que tratam os percentuais da arrecadação dos tributos estaduais e municipais que devam ser obrigatoriamente aplicados na saúde, tá certo? Além disso, a lei complementar, ela estabelecerá os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde. A União, gente, ela tem que aplicar 15% da sua receita líquida corrente. E aí, esse 15%, a União ela repassa aos estados e aos municípios. E tem uma lei complementar estabelecendo o quanto que a União repassará para os estados e para os municípios. Então, nós temos essa lei aqui complementar. As normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas da saúde, né? O parágrafo 4º traz uma outra questão. Então, esse parágrafo 2º vai falar sobre a forma de custeio da saúde, né? A forma de vinculação de receitas para a saúde. O parágrafo 3º ele fala sobre essa lei complementar que vai regulamentar esse mínimo que a Constituição fala. E o parágrafo 4º vai falar o seguinte, olha, as prefeituras municipais elas podem contratar sem concurso público, agentes de endemias, tá? Agentes de endemia. Aqui na nossa região é muito a contratação de agentes para combate à dengue. Por quê, professor? Porque isso é uma coisa periódica. Não dá para você fazer concurso e ter aqueles agentes de endemias concursados que só vão trabalhar quando a endemia ocorre. Embora a gente tenha esse problema com a dengue, da chikungunya, né, da zika, todos os anos mais ou menos no mesmo período. Mas não dá para esse pessoal trabalhar somente nesse período, tá certo? Então, a Constituição permite que, nesse caso, o Poder Público Municipal possa contratar pessoas sem fazer concurso público. É o que está previsto aqui no parágrafo 4º do artigo 198 da nossa Constituição Federal, né?
O parágrafo 5º, ele vai falar sobre que uma lei federal, ela estabelecerá o regime jurídico, o piso salarial, o plano de carreira e a regulamentação das atividades de agentes comunitários de saúde, né? O parágrafo 6º vai dizer que o servidor que exerça funções equivalentes a de agente comunitário de saúde ou agente de combate às endemias poderão perder o cargo em caso de descumprimento das regras, né, dos requisitos específicos estabelecidos em lei. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada e o artigo 199 ele vai falar sobre, o artigo 198 ele vai falar sobre isso e o artigo 199 então ele vai começar a falar sobre a assistência privada à saúde, tá certo? Então, conforme eu disse, que a saúde, ela tanto é ofertada pelo serviço público, quanto ela é garantida que a iniciativa privada também oferte os serviços de saúde, né? Então, artigo 199 vai falar sobre a assistência à saúde, é livre a iniciativa privada. Né? As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, né? Mediante um contrato de direito público ou um convênio, tendo preferências a entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Eu vou tratar sobre regras gerais aqui acerca da saúde ofertada pela iniciativa privada. Bom, a iniciativa privada ela pode ofertar saúde, agora ela tem que seguir todos os ditames, toda a regulamentação estabelecida por uma lei federal. A iniciativa privada relacionada à saúde, ela não pode receber recursos públicos, tá certo? Ela não pode receber os recursos públicos, exceto aquelas de finalidade filantrópica, ou seja, aquela atividade privada de serviço à saúde, agora que não tem a finalidade lucrativa, né? Exemplo muito comum são as Santas Casas. As Santas Casas de Misericórdia, elas são iniciativa privada de fornecimento de saúde, porém, elas não têm finalidade lucrativa e por essa razão elas podem receber alguns benefícios públicos, mas em regra elas não podem receber financiamento público. E aí a gente vê, por exemplo, turma, as clínicas, essa proliferação das clínicas de saúde popular, né, em que você paga uma taxa e é atendido pelo médico, e essas clínicas populares elas não podem receber nenhuma subvenção dos órgãos públicos ou do poder público, né? Além disso, gente, não é possível, não pode ocorrer planos de saúde financiados por capital estrangeiro, né? Então, pode haver capital estrangeiro, até pode, quando forem pessoas jurídicas, mas 70%, se eu não me engano, 70% a Constituição fala, do capital ele tem que ser capital nacional, né? Não pode haver planos de saúde que sejam financiados e que sejam gerenciados por pessoas jurídicas estrangeiras. Pode ser somente por pessoas jurídicas que podem ter origem, né? Pode ter uma pessoa jurídica que tenha origem, sei lá, nos Estados Unidos, etc. Mas ela necessariamente precisa ter uma empresa aqui no Brasil constituída de acordo com as regras do Brasil, tá bom? Então, assim, os planos de saúde, eles não podem ser estrangeiros. Não adianta a pessoa ter um plano de saúde lá no Paraguai, no México, pagar lá, né, esse plano de saúde lá e essa empresa querer vender também planos de saúde aqui no Brasil, não pode, tá? Para que seja vendido aqui no Brasil é necessário que elas tenham uma sede nacional constituída de acordo com a lei nacional, né? Então, é o que está dizendo aqui. Além disso, turma, sobre saúde, nosso sistema de saúde, ele prega que deve haver a maior possibilidade possível de realização de transplantes e deve se facilitar o máximo possível a realização de transplante, sendo vedado qualquer espécie de comercialização, né? Então a gente não pode fazer comercialização de órgãos, né? Ninguém pode vender o rim. Eu já vi um caso lá na Malásia, se não me engano, na Indonésia, um rapaz que vendeu o rim para comprar um iPhone. Né? Aqui não pode, aqui a gente não pode, a doação de rins é algo gratuito e que você de rins e de qualquer órgão é algo gratuito e o transplante também, a pessoa entra numa lista e tem os critérios lá que a pessoa vai e vai receber esse transplante de acordo com a sua ordem lá naquela lista ali, né? Então, aquelas que estão lá recebendo, estão lá no topo da lista, são aquelas que têm a prioridade para o recebimento de transplante, tá? Não dá para você falar assim, eu quero comprar uma córnea. Ah, professora, eu já vi
Na Deep Web, que é o mercado negro, gente vendendo rim, gente vendendo córnea, gente vendendo órgãos. Mas isso é proibido, tá? Não se admite qualquer espécie de comercialização. E o SUS? Ele serve para quê? O que o SUS serve? Serve para quê? Quais são as competências, né? Quais são as atribuições do SUS? O SUS, ele compete controlar e fiscalizar procedimentos, produtos, substâncias de interesse à saúde, tá certo? Participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos, né? Então, o SUS, ele participa de toda a produção de... Gente, é tudo, assim. Em que sentido? As pesquisas relacionadas à saúde, a produtos, né, a vacinas, a equipamentos ligados à área de saúde, o SUS ele tem que fiscalizar, controlar e muitas vezes autorizar, tá? Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, né? Assim como a saúde do trabalhador, também cabe ao SUS acompanhar as atividades de saúde do trabalhador, o uso ou não de equipamentos de proteção individual, etc. Ordenar a formação dos recursos humanos na área de saúde, ou seja, se uma faculdade ela quer ter um curso de enfermagem, se ela quer ter um curso de medicina, de biomedicina, etc, etc, além da autorização do MEC, que diz respeito à parte prática, a parte pedagógica, ela também tem que ter um credenciamento junto ao SUS, porque o SUS também fiscaliza a formação desse pessoal humano, tá? Participar na formulação de política e execução das ações de saneamento básico. As ações de saneamento básico é esgotamento sanitário, tá certo? É distribuição de água potável, é controle do tratamento da água potável também. Então o SUS, ele observa que a atuação do SUS ela é bastante ampla do Sistema Único de Saúde. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação. Fiscalizar e inspecionar alimentos. Gente, só para vocês terem ideia, né? A gente tem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é ligada ao SUS, e que até em aeroportos eles atuam, junto com a Polícia Federal. Quando uma pessoa ela quer trazer um alimento de fora, se esse alimento não estiver processado e embalado, esse alimento não entra no Brasil. Alimentos estrangeiros in natura não entram no Brasil. Por quê? Porque eles podem... vou pegar aqui um exemplo para você. Eu já vi fazendo apreensão de feijão. Um feijão. Um mexicano estava trazendo o feijão deles lá. E aí por que não pode, gente? Para que ele pegue esse feijão, comece a plantar e esse feijão ele se torne endêmico, tá certo? Ele produza e traga pragas endêmicas, inclusive para outras formas de produção, né? E vamos supor que tem um gafanhoto que se alimente basicamente desse feijão, mas que ele também ataque produções de milho, produções de soja. Imagina se o sujeito faz uma plantaçãozinha ali de feijão, né? E vem um determinado tipo de gafanhoto comer aquela produção de feijão numa fazendinha pequenininha lá em Goiás e esse gafanhoto se adapte bem a se alimentar de soja em Goiás. Imagine o prejuízo para a nossa agricultura. Então, a Anvisa ela cuida disso também, tá bom? Participar do controle e fiscalização na produção e transporte e guarda de substâncias de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Então, quando a gente fala em transporte, tráfico de drogas, gente, não é só tráfico